Então, eu tenho aqui 12 correntinhas. Vou vir aqui na minha primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, formando aqui, então, um círculo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro desse círculo, vou fazer aqui dentro mais 16 pontos altos. E já vou aqui, olha, arrematando esse pedacinho aqui de barbante, ok? Então, eu tenho aqui agora 3 pontos altos. E no total aqui eu vou fazer 17 pontos altos, tá bom? Eu fiz aqui 17 pontos altos. E agora eu vou fazer um último. Só que esse último, olha aqui, ó. Aqui foi onde eu iniciei as correntinhas. Então, a partir desta correntinha aqui, vou contar 1, 2, 3, 4. E aqui na correntinha de número 5 é onde eu vou fazer o último ponto alto, que é o ponto alto de número 18. Ok, então ficou aqui assim, desta forma. Agora eu vou subir 3 correntinhas. Viro o trabalho, vou vir aqui nesse segundo ponto de base e vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos aqui, um do lado do outro, um em cada ponto de base. Então, 2 e 3. Uma correntinha de espaço. No próximo ponto de base, começo a fazer os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu tenho aqui 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou seguir dessa forma até aqui no final, onde eu vou totalizar em 6 bloquinhos com 3 pontos altos cada, separados por uma correntinha, ok? Terminando aqui os 6 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse último ponto alto, aqui, onde eu tenho essas correntinhas, eu faço desta forma. Aqui tem essa argolinha, tá vendo? Ele tá do contrário. Então, eu pego aqui, olha, de trás para frente, eu coloco a agulha aqui nessa argolinha. Venho aqui dentro, ó, nesse intervalinho aqui, coloco a agulha, puxo uma laçada e aí ele fica aqui, ó, tudo certo. Tá vendo? E termino aqui com o meu último ponto alto desta carreira. Fiquei aqui, então, com o 6º bloquinho desta forma aqui. Tá vendo? Ok. Agora, eu vou subir novamente com 3 correntinhas, viro, venho no meu próximo ponto de base, ele é o ponto aqui do meio desse bloquinho, então, aqui no meio, eu vou fazer 2 pontos altos. E nesse último ponto alto do bloquinho, eu faço um ponto alto. Então, eram 3 pontos altos e agora eu fiquei com 4 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. No próximo bloquinho, eu vou fazer da mesma forma. Um ponto alto no primeiro ponto de base. 2 pontos altos aqui no meio do bloquinho. E um ponto alto aqui no último ponto de base desse bloquinho.
ok? Então, eu vou seguir dessa forma por toda essa carreira até aqui no final. Terminei aqui essa carreira, ficou aqui assim desta forma, vendo? Agora eu vou subir novamente 3 correntinhas, viro o trabalho. Agora aqui, onde eu fiz os aumentos, formou-se aqui um ponto V, vendo? Eu tenho 2 pontos aqui, ó. Então, ele fica como se fosse um ponto V. Toda vez que eu tiver que esse ponto V aqui, o meu aumento vai ser aqui, olha, nesse segundo ponto alto, ok? Exceto no último bloquinho, que é onde eu vou fechar aqui essa meia lua. Ao invés de ser no segundo ponto alto, eu faço no primeiro, ok? Então, aqui, esses 5 bloquinhos, e daqui para cima, vai ser sempre dessa forma. Nesses pontos onde tenho 2 pontos altos, é sempre no segundo ponto alto que eu faço o aumento, ok? Então, vamos lá. Tenho aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, faço um ponto alto aqui no ponto de base. Nesse segundo ponto alto aqui do aumento do anterior, da carreira anterior, é onde eu vou fazer os meus aumentos. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. Sempre vou fazer separado por uma correntinha e já pulo para o próximo bloquinho. Repito dessa mesma forma até o final desta carreira. Bom, terminei esta carreira, repetindo aqui mais uma vez, todas essas carreiras aqui do início até o quinto bloquinho, eu fiz o aumento aqui, olha, no segundo ponto do aumento aqui da carreira anterior. Então, tinha um aumento aqui, tá vendo? Formou aqui um V, e aqui no segundo ponto alto aqui é onde eu fiz o ponto de aumento. Somente aqui nesse último bloquinho, que é onde eu fecho a carreira, que eu faço aqui, olha, tem um aumento aqui embaixo. O aumento foi feito aqui no primeiro ponto alto. Tá vendo? E aqui, ó, ponto alto e ponto alto, tá bom? Eu faço desta forma. Bom, a próxima carreira eu vou também subir aqui com 3 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer aqui o ponto alto sobre ponto alto, e no ponto de aumento, ponto de base de aumento, eu faço aqui 2 pontos altos, tá vendo? Agora aqui eu vou fazer 2 pontos altos. No ponto alto, no ponto de base aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha apenas para a separação e prossigo para o próximo bloquinho. Então, é desta forma que eu vou fazer também nesta carreira até o final. Ok? E eu vou fazer esse mesmo raciocínio de aumento e separado por uma correntinha. No total, vou fazer aqui então 15 carreiras. Então, não contando com esses pontos altos aqui iniciais, eu vou contar a partir daqui, onde eu tenho essa uma correntinha de separação. Eu tenho aqui então 1, 2, 3, 4 carreiras. No total, vou fazer aqui então 15 carreiras. Bom,
Então, eu terminei aqui, contando daqui do bloquinho de 3 pontos altos, eu fiz aqui 15 carreiras, tá? E ela ficou aqui, olha, a base ficou retinha. Se você fez conforme as dicas que eu dei aí no início, eu acredito que tenha dado certinho, né? A continuidade aqui, depois de ter feito as 15 carreiras, vou subir aqui 3 correntinhas. Vou virar aqui o trabalho. Venho aqui no meu próximo ponto de base, faço um ponto alto, 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, venho na seguinte e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Pulo um ponto de base, vou na seguinte e faço um ponto alto. Vou no seguinte e faço mais um ponto alto. Então, eu vou seguir dessa forma, fazendo um bloquinho de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. E aqui embaixo, olha, eu só pulo um ponto de base. Vou seguir até aqui, e aí depois eu faço a demonstração aqui de como vai ser no próximo bloquinho. Bom, então eu terminei aqui, olha, esse bloco deu aqui certinho, tá vendo? Aí eu já fiz aqui 2 correntinhas, vou pular essa correntinha aqui e já venho aqui nesse primeiro ponto alto. E vou repetir aqui os bloquinhos de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Vou pular um ponto de base, na seguinte faço o bloquinho de 2 pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma por toda essa carreira até o outro lado lá, ok? Bom, então ficou aqui assim, olha, desta forma, ok? Esta carreira. Agora, eu vou começar a próxima carreira. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas. Vendo? Vou virar. Vou vir aqui dentro deste intervalo aqui. E vou fazer aqui um leque, que é 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Certo? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pular esse intervalo aqui e vou na seguinte. Vou fazer aqui um outro leque. 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Ok? Então, essa carreira vai ser feita dessa forma aqui, tá? Vou fazer um leque aqui, pulo um intervalo, venho na seguinte e vou fazer aqui outro leque. Esses leques, eles são separados por 3 correntinhas, ok? Então, aqui eu vou fazer aqui as 3 correntinhas. Pulo o intervalo, venho no próximo intervalo e faço um leque. Que é 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Nesse mesmo intervalo aqui, tá bom? Então, vai ser dessa forma aqui essa carreira. Vou fazer as 3 correntinhas, pulo o intervalo, venho na seguinte e faço ponto alto. Até o final aqui dessa carreira. Chegando lá no final, eu volto aqui para terminar junto essa carreira, ok? Bom, cheguei aqui no último leque. Agora, eu fiz aqui, olha, não vou fazer correntinha nenhuma. Vou vir aqui nesse último ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre ele, ok?
Então, vai ficar aqui ponto alto sobre ponto alto, dessa forma, tá bom? Bom, então, eu vou explicar aqui uma coisa. Se a sua tensão da sua agulha aí, né, ela é mais apertada ou se ela é mais larga. Se o seu trabalho aqui estiver ficando muito apertado, você pode aumentar aqui uma correntinha, tá bom? De intervalo entre um leque e o outro. E se o seu trabalho está muito largo, você pode diminuir uma correntinha aqui, tá bom? Isso, você vai conseguir ver isso, se vai precisar aumentar ou não, ou se você vai estar fazendo aqui da mesma forma que eu estou fazendo, você estica o trabalho todo e você vai conseguir visualizar aí, né, se ele está reto. Se ele estiver reto, você pode ir continuando da mesma forma que eu estou fazendo. Agora, se ele estiver muito apertado, você aumenta uma correntinha. Se você vê que ele está ficando franzido, que nem uma saia, aí você diminui aqui uma correntinha entre um leque e o outro, ok? E agora, para a próxima carreira, todo o início e o final, né? Vocês lembram que eu iniciei com 3 correntinhas e eu terminei aqui com um ponto alto. Então, todo início e todo final vai ter esse ponto alto aqui, tá bom? Então, agora eu vou iniciar então com as 3 correntinhas. Viro. Vou fazer aqui leque sobre leque. Essa parte onde tem os leques vão ser sempre trabalhado o leque sobre leque, tá bom? Então, aqui eu tenho um leque e eu vou fazer aqui então o leque sobre leque. Faço dois pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tá bom? Todo início e todo final vai ser dessa forma, então. As 3 correntinhas e o leque sobre leque. Opa, fiz um ponto alto a mais aqui. Então, vai sempre ficar assim, dessa forma, tá? O que vai mudar entre um leque e o outro vai ser o que eu vou fazer agora, tá? Aqui eu iniciei com 3 correntinhas e agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas, um ponto baixo, mais 2 correntinhas e vou fazer novamente o leque sobre leque. Tá? Então, essa aqui vai ser a diferença aqui entre essa carreira e essa. Agora, eu faço 2 correntinhas, um ponto baixo aqui no intervalo, mais 2 correntinhas e leque sobre leque. Então, essa carreira vai ser feita toda dessa forma. No final, eu vou terminar com leque sobre leque e o ponto alto, sem fazer correntinha nenhuma, lá do outro lado, eu já termino com o ponto alto, ok? Aí, eu volto aqui para dar continuidade à próxima carreira. Terminei aqui com o leque, tá? Agora, não vou fazer correntinha nenhuma, vou vir aqui nesse último ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui sobre ele, tá bom? Então, ficou aqui assim, desta forma. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas. Vou virar aqui o trabalho. E vou fazer aqui o leque sobre leque, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Bom, então, eu fiz aqui, olha, o leque. Agora, entre um leque e o outro, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho no próximo leque e faço o leque. Então, eu vou fazer aqui dentro um leque. Sempre vai ser leque sobre leque. Então, eu fiz aqui o leque, tá? Fiz aqui, olha, 4 correntinhas de espaço, que é o mesmo que aqui. Vou para o próximo leque e faço o meu leque, tá bom?
Então, essa carreira vai ser feita dessa forma. Aqui, do mesmo jeito que eu expliquei aqui na primeira carreira do leque, se o seu está ficando apertado, você aumenta uma correntinha. Agora, se o seu está ficando muito largo, você diminui a correntinha, ok? O meu, eu estiquei aqui o tapete e dessa forma aqui que eu estou fazendo, é a forma que tá ficando aqui legal pra mim, tá bom? Então, essa carreira é dessa forma, até o final. Aí, eu vou terminar aqui do outro lado lá, com um ponto alto. E aí, eu subo as 3 correntinhas e vou fazer o leque sobre leque. Aí, eu volto aqui para dar continuidade à próxima carreira, ok? Bom, eu já iniciei aqui, olha, a 4ª carreira dos leque, tá? Fiz aqui, então, o ponto alto, quer dizer, as 3 correntinhas e o leque sobre leque, tá bom? Agora, aqui, olha, entre um leque e o outro, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, venho no intervalo, faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas e vou para o próximo leque. Então, o nosso intervalo vai ser essa daí, tá bom? Ficar assim, então. Aí, então, vou repetir. 3 correntinhas, um ponto baixo e 3 correntinhas. Venho no próximo leque e vou fazer aqui o meu leque, tá? Então, essa carreira vai ser feita dessa forma aqui. Termino aqui lá no outro lado com o leque sobre leque e o ponto alto sobre ponto alto e já inicio a próxima carreira, tá bom? Bom, então, eu já iniciei aqui, olha, a 6ª carreira dos leque, né? Fiz aqui as 3 correntinhas iniciais, o leque sobre leque. E agora aqui, entre um leque e o outro, eu vou fazer aqui 5 correntinhas e faço leque sobre leque, ok? E vou seguir dessa forma por toda essa carreira. Então, vai ser leque sobre leque e o intervalo dele vai ser separado por 5 correntinhas. Novamente, se o seu está ficando muito apertado, você aumenta uma correntinha. Se o seu está ficando muito largo, está ficando uma sainha, você diminui a correntinha, tá bom? O meu aqui está certinho e eu vou continuar aqui então com 5 correntinhas entre um leque e o outro, ok? Terminando essa carreira, eu volto para a próxima carreira para dar continuidade, ok? Bom, gente, então eu já dei início aqui, olha, a 6ª carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E agora, entre um leque e o outro, eu vou fazer aqui 4 correntinhas, um ponto baixo e 4 correntinhas. E aí, vou no próximo leque e faço um leque. Então, essa carreira vai ser feita dessa forma, tá bom? Até o final dela. Onde no final eu termino lá com o leque e o ponto alto sobre ponto alto. Ok? Então, entre um leque e o outro, vai ser feito aqui dessa forma. 4 correntinhas, um ponto baixo e 4 correntinhas, tá bom? E sempre o leque sobre leque, ok? Bom, então agora eu subi aqui as 3 correntinhas, já virei aqui o trabalho. Vou colocar aqui dentro do leque 7 pontos altos, ok? Então, eu tenho aqui o primeiro ponto alto e no total aqui eu vou colocar 7 pontos altos. Bom, então eu coloquei aqui, olha, os 7 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas. Vou no próximo leque e vou vir aqui colocar 7 pontos altos novamente, ok? Então, eu tenho aqui 2 pontos altos e no total vai ser 7 pontos altos como esse anterior. Então, olha, ficou aqui assim dessa forma.
entre um leque de 7 pontos altos e o outro, eu vou fazer 3 correntinhas, um ponto baixo sobre ponto baixo, 3 correntinhas. No próximo leque, eu coloco 7 pontos altos. Então, é dessa forma que eu vou fazer por toda essa carreira até o final. E aqui no final, vai ser como aqui no início, eu vou terminar com um ponto alto, ok? Terminando essa carreira, eu volto para a próxima carreira para dar continuidade aqui a esse trabalho. Bom, gente, então eu terminei aqui, olha. Agora eu vou fazer aqui o ponto alto em cima desse ponto alto. Certo? Então, eu terminei aqui, olha, certo? Aí, eu fiz aqui o meu último ponto alto. Agora, vou fazer aqui as 3 correntinhas iniciais. Vou virar aqui o trabalho, né? Vou pular esse primeiro ponto de base. Vou na seguinte e faço um ponto alto. Isso aqui vai ser feito apenas aqui no início e no final também vai ter uma modificação. Mas depois vai ficar tudo igual, tá bom? Então, aqui o início vai ficar assim dessa forma. Agora, eu fiz aqui o ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas. Vou fazer um picô. Então, eu vou contar aqui, olha, 1, 2, 3 correntinhas. E aqui embaixo, olha, tem essas 2 argolinhas. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a agulha. Vou puxar aqui uma laçada e fiquei aqui com 2 argolinhas na agulha. Então, eu vou puxar essas 2 argolinhas aqui. Baixo, laço. Vou vir aqui no próximo ponto de base e fazer um ponto alto. Tá vendo? Ficou assim dessa forma. Faço 3 correntinhas. Novamente, eu vou fazer o meu picô. Então, eu venho aqui nessas 2 argolinhas, puxo uma laçada e faço ponto baixo. Laço e vou para o próximo ponto de base. Faço um ponto alto. 3 correntinhas. Venho aqui nessas 2 argolinhas aqui embaixo e faço um picô. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. 3 correntinhas e um picô. Laço. Novamente, mais uma vez aqui, um ponto alto. 3 correntinhas e um picô. Pronto. Bom, então, agora esse último ponto de base, eu vou fazer aqui, olha, coloco a agulha no último ponto de base. Fiquei aqui com as 3 argolinhas, ok? Aí, eu vou puxar apenas 2 argolinhas, me restaram 2 na agulha. Laço novamente, vou pular toda essa extensão aqui. Venho aqui no próximo leque, no primeiro ponto de base eu coloco a agulha, puxo uma laçada e agora eu fiquei aqui com 4 argolas aqui na minha agulha. Venho e puxo 2 argolinhas, fiquei com 3, tá vendo? Igual aqui, olha, tá vendo? Agora eu vou puxar todas as 3 de uma só vez. Então, ficou assim, dessa forma. A união aqui de um leque para o outro vai ficar assim, tá bom? Agora, eu laço, vou aqui para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Vou fazer as 3 correntinhas e o picô aqui, olha. Então, eu vou seguir dessa forma aqui, nesse leque, tá bom? Quando eu terminar aqui, eu volto aqui novamente para fazer essa explicação aqui, tá bom? Então, eu cheguei aqui, olha, aí tem esse último ponto de base, já fiz aqui o picô. Então, eu vou vir aqui, lacei na agulha, né? Vou colocar a agulha aqui no meu último ponto de base aqui do leque.
Vou puxar apenas 2 argolinhas e fiquei com 2. Laço, vou para o primeiro ponto de base aqui do próximo leque. Puxo uma laçada e fiquei aqui, olha, com 4 argolinhas. Agora eu puxo 2 apenas, tá vendo? Fiquei com 3 argolinhas na agulha. E agora eu puxo todos de uma só vez. E aí eu uni aqui um leque do outro aqui que eu vou estar fazendo. Então, é dessa forma aqui que eu vou fazer por toda essa carreira. Bom, chegando lá no final, na hora de fechar essa carreira, eu volto aqui novamente para estar aqui fazendo aqui o final dessa carreira, ok? Bom, gente, cheguei aqui, olha, no último leque, tá? Aí tenho aqui, ó, o último ponto de base, aqui, o último ponto alto aqui do leque anterior, certo? Aí eu fiz aqui no penúltimo um ponto alto, parei aqui. Agora eu vou pular esse último, vou vir aqui nessas correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto. Ok? Então, ficou assim, olha. Esse último ponto de base aqui do leque ficou sem fazer. E esse penúltimo, eu fiz apenas o ponto alto e não fiz o picô aqui. Agora eu faço uma correntinha aqui de arremate, vou cortar aqui a linha e ficou assim dessa forma, ok? Bom, então essa carreira ficou assim dessa forma, ok? Agora eu vou fazer um acabamento, vou colocar aqui uma fita. Se você tiver uma fita de cetim ou de algodão, você pode estar passando aqui já diretamente. Eu vou estar usando aqui um barbante de uma outra cor. Eu escolhi essa cor aqui mesma, que é a sobrinha de linha que eu tinha aqui, tá? Deixei aqui um pedaço mais ou menos aqui, olha, de uns 5 a... um pedaço aqui para depois estar fazendo um arremate, tá? Vou vir aqui assim, olha, do lado do avesso. Vou colocar aqui, já tenho aqui um nozinho aqui na agulha, né? Então, ele tá aqui do lado do avesso. Coloco a agulha aqui no primeiro ponto alto, tá vendo? Aqui onde tem o ponto alto, olha. Aí, eu vou colocar a agulha aqui, né? Entre um ponto alto e o outro. Vou fazer aqui um ponto baixo, tá bom? Agora, eu vou subir aqui mais ou menos umas 110 correntinhas mais ou menos, porque eu vou tá medindo aqui, olha, até o final, até o outro lado aqui, assim. Por enquanto, eu vou estar fazendo as correntinhas, né, pra eu ver aqui. E eu ir tendo uma noção, assim, de quanto que eu vou precisar, tá bom? Então, eu vou subindo aqui correntinhas, eu não vou nem falar de quantas correntinhas que eu vou fazer, tá bom? Mas eu vou contar aqui, só que não tem necessidade de estar contando. Mas eu vou me guiar aqui, olha, por esses pontos, tá? E aí, depois eu vou até o final e eu volto aqui, tá bom? Bom, então eu fiz aqui, olha, deu mais ou menos, eu me guiando aqui, né? Mais ou menos aqui deu 130 correntinhas, tá ok? Agora eu vou pegar, eu vou puxar aqui essa correntinha aqui, puxar mais ou menos grande aqui, tá bom? Que eu ainda não tenho certeza se é esse tamanho. Tá? Por enquanto eu vou puxar aqui, ó. Puxando automaticamente ele dá um nozinho aqui. Agora eu vou deixar aqui, olha, as correntinhas todas viradas aqui assim para cima, para ele não ficar tudo torcido, né? Vem de pouquinho em pouquinho. Tá bom?
e vou começar a passar aqui, olha. Entendeu? Vou colocar aqui no primeiro intervalo e vou puxar aqui. Tá vendo? Por cima, depois por baixo. Vou fazer dessa forma até o final, até chegar lá no final, ok? Bom, então eu terminei aqui, olha, de passar toda essa correntinha, sempre tomando cuidado aqui de deixar a correntinha virada para cima, tá bom? Eu fiz aqui assim, dessa forma. E sobrou aqui, olha, tá vendo? Então eu vou meio desmanchar aqui, porque eu vou deixar ele preso. Então eu vou desmanchar mais ou menos até aqui, olha. Até aqui. Já deixo a agulha aqui pra não escapar, olha. Tá bom? Cheguei aqui. Aí eu vou prender aqui, olha, com nessa correntinha aqui do último ponto alto. Faço aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha para o arremate. E aí ficou preso. Então ficou assim dessa forma. Ficar preso. Se você quiser fazer aqui ponto baixo, um cordão de ponto baixo também vai ficar ótimo, tá bom? Então foi dessa forma aqui que eu fiz. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.